Os guardas invadiram a cela. Um prisioneiro estava imóvel, brutalmente atacado, violento. Sim, surpreendente, nem tanto. Aqui dentro, se você mexe com crianças lá fora, você vai pagar. O homem responsável pelo ataque de 2023 na prisão Hakia, no oeste da Austrália, era Evan James Martin, de 45 anos. Ashley James Brofo, de 40 anos, era o alvo da violência. Enquanto Brofo lutava para respirar e sangue espumava em sua boca, Martin gritava. Imagine o rosto das suas vítimas e se despeça. E então, ele deu o golpe fatal. Depois, ele disse que estava orgulhoso do que tinha feito. O próprio Brofo foi vítima de abuso e violência na infância, mas ele, sem dúvida, cometeu um crime hediondo. Era o que os detentos australianos chamam de Rock Spider, predadores que, na prisão, viram presa, destacando-se neste caso. Brofo cumpria pena em uma unidade de proteção, destinada a evitar violência extrema entre detentos. Autoridades prisionais afirmaram que não havia indícios de que os homens não pudessem ficar juntos. Mas Martin, chamado de supremacista branco pela mídia, sempre lia documentos ou acusações de um detento ao chegar ao bloco. O governo australiano condenou Martin à prisão perpétua por assassinato. Com um mínimo de 21 anos, ele não se importou. Ele foi preso por assalto à mão armada e depois tornou caçar esse tipo de homem sua missão de vida. Antes do assassinato, ele já havia feito 2 facas caseiras e atacado um preso condenado por crimes contra 4 meninas em outra prisão. O homem não morreu, mas ficou com 47 ferimentos no rosto, pescoço, costas, tronco e antebraços. Martin depois declarou ao tribunal que lamentava o homem não ter morrido, um exemplo perfeito de ciclo vicioso. Martin sofreu negligência e violência na infância. Sua avaliação psicológica apontou esquizofrenia paranoide. Nesse ciclo também estava o meio-irmão de Brofo, outra vítima de violência na infância na mesma casa. Ele cumpria pena na prisão por um grande caso em 2021 após sequestrar uma garota em um acampamento. Mas Martin não se importava com consequências. Abusadores mereciam morrer, só isso. Ele continuava dizendo isso. Ele estava simplesmente feliz em passar o resto da vida atrás das grades. Chamando a morte repentina de Brofo de justiça para a vítima de 9 anos, ele afirmou que foi um serviço público para o país com homens como ele. E há muitos. Nenhum abusador está seguro na prisão, nem no bloco de proteção. Mesmo assim, o que aconteceu depois fez esse caso brutal parecer leve. Ian Watkins era um verdadeiro superstar, o ex-vocalista da banda galesa de post-grunge punk pop Lost Prophets. Ele tinha tudo: fama, dinheiro, a adoração de milhões de fãs. E muitos deles eram mulheres, muitas eram jovens. E então, ele perdeu tudo, após uma série de crimes desprezíveis que, segundo os promotores, iam além da imaginação e abriram novos caminhos em profundezas de depravação. A polícia suspeitava havia anos do comportamento criminoso dele, não só do uso de drogas. Em 2012, após ser investigado por drogas, Watkins foi preso por crimes muito mais graves. Ele foi condenado a 35 anos na prisão de Wakefield, no norte da Inglaterra, chamada pelos detentos de Mansão dos Monstros. Esse lugar era para o pior do pior, suas alas cheias de molestadores e palco de violência constante. Watkins era um homem morto andando e alvo de extorsionários. Anos depois, agentes descobriram que ele possuía um celular na cela. Ele negou que fosse para ele, dizendo que escondia para outros presos. Pessoas como Watkins, sabendo que são alvos, podem ser exploradas na prisão. Quando ele apareceu no tribunal, afirmou que os detentos disseram que, se ele não escondesse o telefone para eles, seria eliminado. Por isso, eles queriam dizer que simplesmente cortariam sua garganta com uma lâmina. E isso era na Mansão dos Monstros, onde homens perigosos normalmente não fazem ameaças vazias. Mas foi ainda mais longe. Watkins ainda recebia pilhas de cartas de fãs de suas admiradoras. Ao verem isso, outros presos perceberam que Watkins poderia virar fonte de renda. Ele foi obrigado a pedir dinheiro às fãs, que seria dividido entre os homens que falaram isso a Watkins. Se o dinheiro continuasse, não o matariam. O tribunal não acreditou nele e aumentou sua sentença em 10 meses. Watkins esperava diariamente que alguém agisse, mas nada acontecia e a tensão só crescia. Em 2023, a mídia britânica informou que o astro do rock em desgraça foi atacado por 3 detentos e mantido preso em uma cela. Eles o espancaram e esfaquearam com facas caseiras por 6 horas. Watkins escreveu aos fãs que, após quase morrer, sofreu hemorragias cerebrais e danos permanentes nos nervos da coluna devido à surra. Felizmente, ainda sou muito bonito, brincou ele com sua noiva em uma carta. Na prisão, esse comportamento pode ser fatal para um molestador.
Em uma de suas últimas cartas, em 2025, ele contou a uma fã que odiava os fins de semana, pois as portas eram destrancadas e tudo podia acontecer. Celulares abertas? O pior pesadelo de um molestador? Watkins foi encontrado morto, espancado e esfaqueado no pescoço, mas seus assassinos também não eram exemplos na comunidade. Um deles, membro de uma gangue, havia matado um homem inocente em um caso de identidade trocada. O outro havia cometido um ataque horrivelmente violento contra uma mulher que ele sequestrou nas ruas. Na prisão, os homens mais brutais, os mais doentes, os mais dementes, podem procurar alguém que eles acreditam ser pior do que eles e chamar um ataque de um ato de violência justificado. Para muitos feridos na infância, é uma vingança em um mundo podre. O que ocorreu depois no Arizona ampliaria ainda mais os limites da violência nas prisões. Ricky Wassenaar estava preso há quase 40 anos. Grande parte desse tempo foi adicionada após ele liderar um sequestro violento de reféns por 15 dias, com os guardas em 2004. Em 2025, instável e violento. Ele cumpria 16 prisões perpétuas, como dizem os detentos. Esses homens não têm nada a perder. Em 4 de abril, Wassenaar decidiu acelerar a remoção do novo colega de cela. Esperou que ele dormisse, sufocou-o e o esfaqueou. Depois, ele posicionou o corpo como se estivesse dormindo. A vítima, Saul Álvares, era conhecida entre os presos americanos como Chomo. Agora, era um chomo morto. Mas Wassenaar ainda não havia terminado. Ele pôs uma pedra no saco de lavanderia de rede e foi calmamente até onde os detentos esperavam para ir ao refeitório. Ele começou a golpear cabeças e rostos espalhando sangue. Thorne Harned e Donald Lashley morreram. Ambos cumpriam pena por crimes contra jovens. Wassenaar só se arrependeu de não ter matado mais. Ele pensava em 7, mas disse depois que esperava por uma dúzia. O motivo de um homem tão perigoso estar sob custódia protetiva era que durante a crise de reféns de 2004 que ele liderou, uma agente feminina foi atacada. Como resultado, Wassenaar foi colocado com outros presos que já haviam ferido mulheres e crianças. Ele disse que não pertencia àquele lugar, que não era como eles. Quando falaram que teria que dividir a cela, isso foi a gota d'água. Ele avisou aos agentes que mataria quem eles mandassem, mas eles não se importaram. Wassenaar disse depois que eliminar vermes que nunca mais machucariam alguém era justiça. Ele só seguia as regras não escritas do Código da Prisão, um lugar incompreensível para pessoas comuns. Nunca me chame de monstro, afirmou em entrevista. Ele era matador de monstros, o que é bem diferente. O próximo caso mostra que ninguém está seguro nas prisões americanas, onde molestadores morrem mais que outros presos. Há muitos homens que gostariam de dividir esse título com ele, incluindo o protagonista do próximo caso, uma história brutal e única em 2025, na instituição correcional Green, Carolina do Norte. Um ex-professor de 60 anos acusado de crimes contra um aluno foi encontrado morto. Seu nome era Ernesto Nichols, com previsão de soltura em 2027. Ao contrário dos outros, seu crime foi violar as leis de idade de consentimento do Estado. Ele pegou 15 anos de prisão. Ainda assim, era um alvo fácil, mesmo que seu crime não fosse tão depravado quanto outros na categoria de abuso. Como não foi considerado perigoso, ficou em prisão de segurança mínima, em alojamento tipo dormitório, sem proteção contra assassinos monstruosos. Wilbert Baldwin, de 41 anos, cumpria pena de morte por homicídio em 2º grau. Um dia, ele se aproximou de Nichols em sua cama e o matou. As autoridades não divulgaram detalhes, mas Baldwin tinha quase o dobro do tamanho de Nichols e força suficiente para que o desfecho não surpreendesse. Esse assassinato prova que, para alguns detentos, mesmo que seu crime seja considerado de uma categoria menor de molestador, você ainda não está seguro. Mas talvez matar nem sempre seja justiça com as próprias mãos. Às vezes, o motivo é mais obscuro e pode gerar violência inimaginável. Rock Ali Bayman cumpria pena na instituição correcional de Apalachee, Flórida, por vários crimes, incluindo assassinato, sequestro e roubo. Em 5 de julho de 2012, enquanto Bruce Hunsaker ia ao banho, Beeman só pensava em justiça por uma menina de 10 anos. Quando Hunsaker começou a tomar banho, Beeman se aproximou por trás, puxou uma faca caseira e o esfaqueou 80 vezes. No tribunal, ao ser questionado por que matou Hunsaker, disse que foi pela menina, por justiça. Porém, havia mais por trás disso. Hunsaker devia dinheiro a ele, e Beeman escondia mais do que parecia. Já era investigado por um assassinato em 2017 enquanto estava preso em outro presídio, com homens como ele por perto. Todo dia é um desafio para trapaceiros nas prisões americanas, mas alguns presos vão além. A próxima história comprova isso. Em 2020, Jonathan Watson, de 41 anos, era detento na prisão estadual da Califórnia e afirmou que um molestador foi transferido para seu bloco.
Esse homem passava o dia inteiro vendo programas infantis de TV. Esse bloco deveria ser de alta segurança, com detentos fortemente monitorados. Watson, assassino condenado, alcançou facilmente o novo prisioneiro, David Bobb, de 48 anos. Com a bengala de outro detento, espancou Bobb até a morte e continuou após isso. Enquanto caminhava em direção à área dos agentes para se entregar, ele avistou Graham DeLewis Conte, de 62 anos, outro detento cumprindo pena por abuso. Watson decidiu resolver dois problemas de uma vez e matou o outro homem a pancadas. Em carta ao Mercury News, afirmou que sua decisão foi simples. Achei que estava fazendo um favor ao mundo. Mas as autoridades, elas não são grandes fãs de homens que fazem justiça com as próprias mãos. E quando você acha que não pode piorar, o ciclo da justiça dentro da prisão realmente nunca termina. Em 2016, um britânico chamado Richard Huckle foi condenado a 22 prisões perpétuas por 71 acusações de abuso. Durante seu tempo como missionário cristão e professor de inglês na Malásia, ele também viajou para a Índia e Camboja, fingindo ser um filantropo cristão ajudando crianças pobres. A imprensa britânica afirmou na época que ele talvez fosse o ser humano mais perverso a pisar ali. Huckle era pura maldade, solitário, instruído e com fantasias distorcidas que compartilhava na Dark Web. Então, quando ele chegou à prisão de Full Sutton, no norte da Inglaterra, ele já era um homem marcado, mas só em 2019, quando tinha 33 anos, sua vida chegou a um fim abrupto. Isso não foi apenas um assassinato. Ele foi massacrado, torturado por um detento chamado Paul Fitzgerald, que depois disse que estava se divertindo muito. Ele queria que durasse mais que os 78 minutos que levou para Huckle morrer. Fitzgerald amarrou mãos e pés de Huckle com cabo elétrico, apertando-o no pescoço. Ele o atingiu no rosto, esfaqueou com uma escova de dentes afiada e feriu também com uma caneta. Quando os policiais chegaram, Fitzgerald ainda estava sobre o corpo, sorrindo, com sangue abaixo dele. Depois, Fitzgerald admitiu em tribunal que talvez tenha exagerado, mas chamou o assassinato de justiça poética. O juiz não concordou, chamando-o de psicopata que simplesmente sentia prazer em realizar suas fantasias. Sua avaliação psicológica tinha cerca de 1 metro de comprimento e incluía palavras como psicopatia e transtorno de personalidade antissocial. Cumpria pena por crimes violentos e sexuais desde os 13 anos, vítima de violência extrema na infância, matar Huckle foi, para ele, uma vingança. Ao ser sentenciado pelo assassinato, ele ficou rindo e bocejando. Só lamentou não ter matado mais 2 ou 3. Agora, confira as primeiras 24 horas para predadores na prisão, ou clique neste vídeo em vez disso.